Muito bem, preparado para mais uma aula? Vamos falar hoje de BI no Excel. Bom, é possível criar um BI sem usar uma ferramenta de BI? Sim, é possível. Dentro do Excel, nós temos ferramentas de BI que foram utilizadas pela Microsoft para desenvolver o Power BI, que falaremos aqui mais para frente, beleza? Toca a entrada aí e a gente já vai explicar melhor essa aula. Bom, na aula de hoje nós vamos aprender a usar ferramentas como Power Query, Power Pivot e trazer esse negócio para dentro do Excel. Como é que funciona esse negócio? Como eu falei agora há pouco, dentro do Excel nós temos duas ferramentas que foram utilizadas pela Microsoft para colocar dentro do Power BI, para montar o Power BI. Essas ferramentas são muito úteis, elas são usadas para extrair informação, no caso o Power Query, e para tratar os dados, para criar os cálculos, esses cálculos mais pesados, esses cálculos envolvendo muitas informações e muitos dados, certo? Então, Power Query e Power Pivot vão transformar as nossas informações. A gente vai usar onde isso? Onde isso? Na tabela dinâmica, lógico. Bom, vamos usar então a tabela dinâmica, juntar isso com gráficos dinâmicos e vamos montar um dashboard no nosso BI lindo, maravilhoso, capturando informações de dois lugares. Nós vamos usar aqui dois lugares. Uma planilha, que eu vou disponibilizar para vocês, e outro da web, só para que a gente consiga aí mesclar essas informações, beleza? Essa aula pode ser um pouquinho mais comprida. Caso fique um pouquinho longa, nós vamos fazer o seguinte: eu vou partir em 2 vídeos e vou postar em 2 dias seguidos, beleza? Combinado assim? Muito bem, mãos à obra. Mas antes disso, já se inscreveu no canal? Muito bem, se já se inscreveu, tá de parabéns. Se não se inscreveu, tá na hora, né, pô? Bora lá. Bom, tá aqui o Excel e o que eu vou fazer agora é mostrar para vocês onde estão as ferramentas Power Query e Power Pivot, beleza? Power Query. Se você está trabalhando com as versões 10 e 13, né, 2010 ou 2013, você precisará baixar o Power Query. Eu vou deixar o link para baixar o Power Query aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Se você está trabalhando com as versões 10 e 13. Se você trabalha com a versão 16, ótimo, porque lá na guia Dados, em Obter Dados, você encontrará um botão chamado Iniciar Editor do Power Query. Dependendo da sua versão, o botão de iniciar o Power Query pode ser que esteja aqui em Combinar Consulta, ok? Mas ele estará por aqui, tenho certeza que você vai conseguir facilmente. Bom, abri o Power Query. Quando eu abro o Power Query, percebam que ele trava o meu Excel, certo? Ele vai travar o meu Excel. Então, enquanto eu estiver mexendo no Power Query, enquanto eu estiver trabalhando os dados, ele não vai me deixar ir ao Excel. Eu vou fechar. E agora, onde fica o Power Pivot? Power Pivot é uma ferramenta que não tem em todas as versões. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, todas as versões que possuem o Power Pivot, certo? Caso você não tenha o Power Pivot e queira fazer essa aula, você pode baixar o Power BI, porque tanto o Power Query como o Power Pivot, eles estão dentro do Power BI. Então, de certa forma, essa aula acaba sendo já uma aula de Power BI, beleza? Bom, se você tem o Power Pivot na sua versão, ele provavelmente aparecerá em uma guia Power Pivot, ou lá em dados eu vou encontrar esse botão aqui, ó. Quando eu abro o Power Pivot, ele também abre uma outra janela, certo? Percebam que quando estamos trabalhando com o Power Pivot, ele nos permite ir até o Excel, certo? Agora que já nos familiarizamos um pouco melhor com as ferramentas, vamos entender o propósito de cada uma delas. Power Query, extrair dados. A proposta dessa ferramenta é extrair dados de diversas fontes e nos permitir trabalhar os dados. Manipulação de informação que muitas vezes a gente acaba fazendo de forma manual, certo? Então o Power Query ele cria rotinas e essas rotinas ficam automatizadas para que todos os relatórios daqui para frente passem por ela. Beleza? Muito boa a ferramenta. Eu vou deixar aqui no final dessa aula 2 vídeos que eu fiz sobre Power Query. Dá uma olhada lá, que eu tenho certeza que você vai adorar a ferramenta. Tá? A ferramenta tem um potencial enorme.
Bom, já conhecemos o Power Query, já entendemos a proposta dele. E o Power Pivot, para que serve, né? O Power Pivot entra na parte do cálculo, ou seja, depois que ele passou pela extração, depois que ele passou pelo Power Query, nós vamos fazer com que o Power Query jogue dentro do Power Pivot essas informações. Vocês vão perceber que elas sequer passarão pelas planilhas. Nós não vamos ver esses dados. Esses dados passarão do Power Query direto para o Power Pivot. O Power Pivot vai receber essa informação e vai nos permitir fazer relacionamento entre as tabelas e, por consequência, cálculos. Criaremos cálculos, que lá no Power Pivot e no Power BI nós chamamos de medidas. Muito bem, já entendemos como funciona o Power Query, já entendemos como funciona o Power Pivot e agora nós vamos colocar a mão na massa, beleza? Primeiro passo, vamos abrir o Power Query, lá na guia dados, obter dados, iniciar editor Power Query. Bom, nós não temos dados nenhum aqui, né? Então, o primeiro passo é, na guia página inicial, clicar em nova fonte. Eu comentei com vocês que trabalharemos com duas fontes, né? A primeira delas é um arquivo de Excel que eu disponibilizei para vocês. Na descrição do vídeo você encontrará o link para baixar esse arquivo, ok? Assim como lá no nosso blog você também encontrará o link para esse arquivo. Eu vou agora clicar em arquivo, vou clicar em Excel e ele agora vai pedir para que eu localize esse arquivo. Bom, esse meu arquivo ele está na área de trabalho, lá em Aula BI no Excel. O arquivo que eu vou disponibilizar para vocês no final dessa aula é esse Aula BI parte 1, ok? Que é um arquivo que já tem a extração pronta. Já para a nossa extração, nós vamos usar o arquivo vendas. Seleciono ele, vendas, e vou clicar em importar. Nesse meu arquivo vendas eu tenho aqui 7 tabelas. Tabela calendário, que eu vou falar mais sobre ela. Tabela canal, geografia, histórico, produção, promoção e vendas. Eu aqui preciso carregar todos esses itens. Eu então vou lá em cima e vou dizer que eu quero selecionar vários itens. E vou selecionar todos eles. E depois eu vou clicar em OK. Percebam que ele está carregando todas as minhas tabelas. Do lado esquerdo, você perceberá aqui a tabela calendário, depois canal, geografia, histórico, produção, promoção e venda. Como eu falei agora há pouco, nós temos 2 aulas no canal ensinando sobre Power Query. Sugiro que você assista a essas 2 aulas caso não conheça a ferramenta ainda, ok? Depois de carregar esses dados que vieram da tabela, eu vou agora buscar informação da web. Eu quero trazer o índice IPCA que vem de um site, ok? O site que eu vou usar aqui é o Portal Brasil, eu já acessei ele. E como que eu vou buscar essa informação? Através do link, né? Eu tenho aqui em cima o link, eu vou copiar, volto para o Power Query e vou lá em nova fonte, outras fontes e aqui eu vou encontrar o da web. Na fonte da web, a nossa fonte é uma fonte básica. Eu então colei esse endereço e vou clicar em OK. Ele está acessando o site do Portal Brasil e está identificando quais tabelas nós temos nesse site. É claro que cada site terá uma variação, né? Dependendo do site que você for buscar a informação, pode ser que apareça 1, 2, 5, 10 ou 20 tabelas. Nesse caso aqui, ele identificou 5, certo? Documento, tabela 0, 1, 2 e 3. Eu não sei, não faço ideia de qual tabela eu devo buscar. Se você está na mesma situação, o que a gente faz? Seleciona, clica nela e do lado direito ele me mostra o que tem. Bom, o período que nós vamos trabalhar lá nos nossos dados são períodos que vão de 2011 a 2013. Os dados estão então na tabela 2, é isso que eu quero buscar. Eu vou clicar em OK e ele carregou os dados para mim. Bom, primeiro passo, essa tabela eu vou chamar de IPCA, certo? Percebam que aqui eu tenho o índice do mês, eu tenho o índice acumulado, esse é o acumulado no ano, e o acumulado 12 meses. Eu não quero o acumulado no ano e também não quero esse outro indicador. Bom, eu tenho aqui então o índice do mês e o índice acumulado em 12 meses, ok? Esses dois eu usarei.
Eu vou até mudar o nome dele aqui. Vamos chamar de acumulado 12 meses. E o outro índice mês. Muito bem. Bom, como que nós vamos fazer com que essa tabela IPCA se relacione com a nossa linha do tempo? Por quê? Por que eu digo linha do tempo, né? Lá na nossa tabela de vendas, nós temos a data da venda. E a data da venda, ela vai se relacionar com a nossa tabela calendário. Eu já falo mais sobre ela. Mas para ela se relacionar com a calendário, ela precisa ter uma informação que seja igual. No caso, é a data. O nosso IPCA, a nossa tabela IPCA, ela não tem uma data de verdade. Percebam que aqui ele está me trazendo somente o campo do mês e do ano, correto? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos arrumar uma forma de transformar isso aqui em uma data. Seleciono a coluna e na guia transformar eu vou clicar em data e vou mandar analisar. Vamos ver se o Power Query consegue identificar isso aqui e transformar em uma data. Bom, ele conseguiu. Isso é ótimo, viram? A gente sequer tinha uma data, a gente tinha ali o mês abreviado e tinha um ano, e ele conseguiu identificar isso, transformar isso em data. Beleza. Próximo passo. Eu comentei com vocês que nós não precisamos de nenhuma informação que não sejam dos anos 2011, 12 e 13. Então, para facilitar a minha vida, eu vou fazer o seguinte. Dessa data, vejam, eu vou clicar em adicionar coluna e vou clicar em data e lá eu vou selecionar ano. E assim eu estou pedindo para ele extrair o ano dessa data. Perfeito, ele extraiu. O que eu vou fazer agora? Venho aqui e digo que eu só quero 2011, 12 e 13. E vou clicar em OK. Pronto, o nosso relatório já está filtrado, certo? Nós temos agora somente esses anos. Bom, ele encontrou um erro aqui, perceberam? Esse erro ele está relacionado à abreviação feita ao mês de abril, certo? Ele abreviou abril com ABRI, e não é dessa forma que ele deveria abreviar. Bom, o que eu faço para consertar esse negócio? 2006 é um ano que eu não preciso. Teoricamente, eu nem precisaria me preocupar com isso, poderia remover erro. Mas, para que você entenda como a ferramenta funciona, eu vou clicar lá em cima, nas etapas. Querem ver? Cabeçalho promovido, tipo alterado. Não, cabeçalho promovido. Nesse momento aqui, eu tenho todos os meses, certo? Então, o que eu vou fazer? Seleciono o botão direito e vou clicar em substituir valores. Eu vou inserir uma etapa, então eu quero inserir uma etapa nesse momento. E essa minha etapa ela vai fazer o seguinte, vai substituir abrir por ABR. Ok, e está feito. Vamos lá no final, vamos clicar na última etapa e vamos entender se ele já corrigiu esse negócio. Vou arrastar 2011, 2012, 2013. Estão aqui todos os períodos. Beleza, era isso que nós precisávamos. Preciso dessa coluna ano? Não preciso mais. Eu já fiz tudo que eu precisava com ela e vou então remover. Ok? Um outro detalhe aqui, percebam, a coluna índice mês, ela não foi identificada como uma coluna de valor. Eu vou então mudar para número decimal. Pronto. Deixa eu só conferir, ver se não gerou nenhum erro. Não gerou. Tá tudo certo. Muito bem. Pessoal, primeira etapa está pronta, né? Essa etapa de extrair a informação. Eu já busquei dados tanto da planilha como da web. Agora, eu quero levar essas informações do Power Query para o Power Pivot. Só que antes de fazer isso, eu quero mostrar um negócio para vocês. Lá em arquivo, opções e configurações, eu tenho lá opções de consulta. Como a gente trabalha com Excel, o padrão da ferramenta Power Query é levar os dados do Power Query para o Excel. Ou seja, eu tenho aqui 8 planilhas, ele carregaria 8 planilhas para mim. Esse processo ele acaba sendo um processo mais moroso. Em casos como esse, em que a gente sabe que vai tratar os dados lá no Power Pivot,
O que eu sugiro para vocês? Provavelmente no de vocês ele estará assim, ó, carregar em planilha. Eu vou pedir para que marquem carregar em modelo de dados e depois desmarquem carregar em planilha. Fazendo isso, ele vai jogar direto para o nosso Power Pivot sem passar pelo Excel, tornando assim o nosso processo mais rápido. Imaginem a seguinte situação: vocês estão buscando informações de um banco de dados. Esse banco de dados tem lá 5 milhões de linhas. O Excel não comportaria isso. Ele jogaria isso em planilhas separadas e, resumindo, não ficaria algo legal. Quando eu jogo para o modelo de dados, ele não tem esse limite. Eu então posso trabalhar com quantas linhas forem necessárias, ok? Então, só explicando o motivo pelo qual eu marquei essa opção, eu agora vou clicar em OK. E agora sim, em Arquivo, eu vou clicar em Fechar e Carregar. Percebam que do lado direito ele está carregando as informações, né? Ele nos mostra cada uma das etapas. E pronto. As tabelas elas foram carregadas. Agora, nós vamos aonde? Vamos lá no Power Pivot. Vamos entender onde estão essas informações. Então, vou clicar aqui em Power Pivot. Vou clicar em Gerenciar. E vejam que aquelas nossas tabelas, elas agora aparecem aqui embaixo. Calendário, canal, geografia, histórico, produto, promoção, venda e IPCA. O que eu vou fazer agora? Lá em cima, no canto direito, lá ele está selecionando a opção Exibição de dados, correto? Eu vou mudar para Exibição de diagrama, ou seja, nós vamos agora criar o relacionamento entre as nossas tabelas, beleza? O que seria esse relacionamento? Vamos lá. Deixa eu mostrar todas as tabelas aqui. Tabela IPCA, beleza. Vou até deixar ela próxima da tabela calendário. Eu tenho aqui canal, eu tenho geografia, eu vou passar geografia para cá e vou passar histórico para cá. Depois eu explico por quê. Produto, vou deixá-lo aqui e promoção aqui. Bom, a tabela vendas é a nossa principal tabela. É a tabela que nós chamamos de tabela fato, porque ela nos traz a informação do fato gerador, né? No caso, a venda. Eu tenho aqui, nessa tabela, todos os itens de venda. Como que eu faço uma conexão entre tabelas? Bom, para criar essa conexão, uma das nossas tabelas, ela precisa ter uma informação única. Ou seja, vamos pensar, na tabela produtos, eu tenho todos os produtos. Eu não tenho produtos repetidos. Já na tabela vendas, eu tenho também a informação do ID produto. Só que aqui eu tenho vários IDs de produtos repetidos, porque eu tenho várias vendas. Eu posso criar um relacionamento dessa forma? Sim, facilmente. Como que eu crio então um relacionamento entre duas tabelas? Eu posso selecionar os próprios campos, assim eu entendo como sendo mais fácil, tá? Eu pego o próprio campo e arrasto até a outra tabela. E aí tem gente que pensa, mas precisa ser nessa direção? Eu preciso puxar da tabela venda para a tabela produto ou poderia ser o inverso? Poderia ser o inverso, porque agora quando eu soltar o botão esquerdo do mouse, ele vai identificar esse relacionamento e ele vai me dizer que tipo de relacionamento eu tenho. E nesse caso, eu tenho um relacionamento de 1 para muitos. Então, a cada um registro da tabela produto, eu tenho muitos na tabela venda, certo? Isso significa também que eu não tenho produtos repetidos, IDs repetidos na minha tabela produto. Até porque se eu tivesse, eu não conseguiria fazer esse relacionamento. Uma outra coisa, percebam aqui também que nós temos uma seta que direciona o caminho, ou seja, quem manda para quem. Nesse caso, a tabela produto, ela demanda para a tabela venda, ok? Bom, eu agora vou continuar o meu relacionamento. Na tabela promoção eu tenho a mesma situação, ID com ID promoção. Percebam que o tipo de relacionamento é idêntico, é um relacionamento de 1 para muitos e a seta tem a mesma direção. Canal, a mesma coisa, trago para ID canal. Histórico, a mesma coisa, ID histórico. E a geografia? Eu não tenho geografia na tabela vendas. A tabela geografia, ela vai se relacionar com a tabela histórico. Então, lá na tabela geografia, eu vou puxar o campo ID geografia para histórico. E quando eu solto, ele cria
esse relacionamento para mim. Bom, uma boa explicação aqui. Eu vou conseguir, por exemplo, nos meus relatórios, criar um relatório de venda por país? Sim. Por que que sim? Porque percebam que o campo país ele está na tabela geografia. Ele aqui está me dizendo que vai demandar. Vejam que a seta ela segue sentido a tabela histórica, ou seja, ela manda na tabela histórica. Por consequência, a seta direciona ela até a tabela vendas, ou seja, ela consegue demandar informação também para a tabela venda, certo? E assim facilita a nossa vida, tá? Bom, criado esses relacionamentos iniciais, vamos agora para a nossa tabela calendário. Eu comentei que eu explicaria um pouquinho melhor sobre a tabela calendário. Vamos lá, esse é o momento. Todo projeto de BI precisa de uma tabela calendário. Mas qual a funcionalidade da tabela calendário? Imagine você com a seguinte situação. Está trabalhando com tabela de contas a receber e tabela de contas a pagar, certo? E você quer fazer uma apuração do seu mês, saber o total do valor que você recebeu com o total que você pagou, para você ter uma ideia do seu resultado, do seu fluxo de caixa. Se você não tiver uma tabela calendário, cada tabela dessa, receber e pagar, tem a sua linha do tempo. Então você não vai conseguir cruzar essas informações no que diz respeito a meses, anos, dias, porque cada tabela tem o seu período. Então quando você puxar a data e o valor do contas a receber, ele vai apurar corretamente. Quando você puxar o valor do contas a pagar, não existe um relacionamento entre essas tabelas. Automaticamente ele vai puxar todo o valor do contas a pagar. Certo? Então, essa é a nossa forma de centralizar as informações. Joga a linha do tempo na tabela calendário. E a tabela calendário distribui, então, isso para todas as tabelas que precisam de tempo. Ok? Bom, já que entendemos a importância da tabela calendário, vamos agora criar essa relação entre a tabela calendário e a tabela venda. Percebam que é simples, eu puxo o campo data até o campo data da tabela venda. A tabela calendário ela é a tabela que tem um registro único, então aparece ali 1. Já a tabela vendas, ela tem muitos, né? O relacionamento aqui é um relacionamento de 1 para muitos. Ok, tudo natural, tabela calendário manda para a tabela vendas. Nesse nosso cenário, a gente vai passar por um problema e eu quero compartilhar ele com vocês e também ensiná-los a resolver um problema como esse. Eu vou fazer a mesma coisa da tabela calendário para a tabela IPCA. Querem ver? Eu vou puxar data para mês-ano, que teoricamente é a nossa data. Olha o problema que aconteceu aqui. Vejam que nesse relacionamento que ele criou, o relacionamento 1 para muitos, ele aconteceu, porém, inverso ao que nós precisamos. O relacionamento, no nosso cenário ideal, o relacionamento deveria ser 1, no caso calendário, para 1, tabela IPCA. Não foi o que aconteceu e o problema é que nós temos algumas limitações, né, nessa questão relacionamento no Power Query do Power BI. Percebam que se eu der 2 cliques aqui, ele vai abrir a tela, o relacionamento está criado, só que aqui ele não me permite abrir nada no que diz respeito à cardinalidade desse relacionamento. Cardinalidade é o tipo desse relacionamento. Eu não posso mudar, né? 1 para muitos, 1 para 1, muitos para 1, enfim, aqui eu não consigo. Então, a gente vai precisar fazer uma volta aqui para poder chegar ao nosso resultado. Porque no final das contas, o que a gente quer é levar o IPCA, o índice acumulado 12 meses, para a nossa tabela vendas, correto? Vamos fazer isso de uma outra forma. Como? O relacionamento ele vai mudar. Ele não será mais data com data. Eu vou deletar. Selecionei, deletei. Pronto, excluí o relacionamento. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Vamos lá em exibição de data. Lá na nossa tabela calendário, nós temos um campo chamado mês-ano, correto? Esse campo é um campo que traz o ano e o mês com 2 casas. O ano 4, o mês 2, e isso acaba me formando um código. Eu vou usar essa informação para conectar essas 2 tabelas, ok?
Só que temos um problema. Lá na tabela IPCA, nós não temos essa informação. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar. Como que eu faço para criar? Eu vou criar aqui uma coluna, eu vou adicionar uma coluna, ok? Então, eu venho aqui e vou dar nome à minha coluna. A minha coluna vai se chamar ID ano mês. Dei um Enter, ele confirmou a minha coluna. O que eu vou fazer agora é determinar a função que vem aqui dentro. Eu imagino que vocês já devam ter visto em algum momento a função texto no Excel. A função texto no Excel é uma função que eu falei em vários vídeos aqui no nosso canal. Essa função, ela entra dentro de uma célula ou de uma data, no nosso exemplo aqui será uma data, e vai extrair a informação aplicando um formato, ok? Então ela é uma função de 2 parâmetros. Aqui no Power Pivot, na linguagem DAX, que é a linguagem do Power Pivot, essa função se chama format. Então vejam, format, eu tenho 2 parâmetros, valor e formato, correto? Qual é o nosso valor aqui? O valor é a coluna ano-mês, é a data que tem na coluna ano-mês. Então eu vou clicar, ou melhor, então eu vou começar a digitar aqui ano-mês e percebam que ele já me mostra o campo. Ok, é esse campo que eu quero. Ponto e vírgula. Qual o formato que eu quero? Entre aspas, eu vou determinar que o formato é ano, 4 casas, e depois mês, 2 casas. Percebam que aqui, no caso da função format, o ano ele é representado pela letra Y, em inglês. Ok, me retornaria a informação. Vejam, Enter, e ele faz exatamente aquilo que eu pedi. Só que tem um porém. Lá na tabela calendário, esse campo ele é um campo de valor e não um campo de texto. A função format retornou isso em um campo de texto. Eu vou mudar isso da seguinte forma. Entre o sinal de igual e a função format, eu vou colocar uma outra função que lá no Excel é a função valor. Lembra da função valor? Que transforma um texto em valor? Aqui também é a função value. Selecionei a função, abri, coloquei a forma dentro dela, fechei lá no final, dei um Enter e pronto. Já temos o nosso número no formato numérico. Perfeito. Feito isso, eu vou voltar lá para o relacionamento. Lá no relacionamento, eu agora vou puxar o campo ID ano-mês para ID mês-ano, né? Ficou invertido, mas isso também não tem problema nenhum. Bom, ele já criou, a cardinalidade é a mesma, né? 1 para muitos, no caso 1 IPCA, muitos calendário, continua não resolvendo o nosso problema, não tem problema. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um PROC-V para que na tabela vendas ele traga o valor da tabela IPCA, porque o tabela IPCA ele consegue chegar, vejam que a seta sai da tabela IPCA, vai até a calendário, da calendário vai até a venda. A seta, a direção da seta nos auxilia nisso. Então, sabendo disso, o que nós vamos fazer agora? Um PROC-V. Claro que não tem PROC-V aqui no DAX, claro que não tem PROC-V no Power Query, mas existe uma função semelhante, mas muito mais simples. Então vamos lá. Vou clicar em exibição de dados e vou selecionar a tabela vendas, ok? Então eu vou clicar em adicionar coluna. Vamos lá. E vou digitar o nome da minha coluna, que se chamará IPCA. Muito bem. IPCA, eu vou dar um Enter. A coluna foi criada e eu vou agora chamar a função que vai fazer no meu PROC-V. A função se chama Related. Eu vou abrir ela e essa função ela é uma função de um parâmetro, ou seja, qual campo eu quero trazer para cá. Esse campo é o acumulado, né? Acumulado 12 meses da tabela IPCA. Ele já me trouxe aqui, eu vou dar um Enter e pronto, eu tenho aqui esse campo, certo? Então agora o meu relacionamento, de certa forma, está completo. Nós tivemos que fazer aqui uma jogada para poder trazer o IPCA para dentro de vendas, mas isso é o de menos, ok? A nossa aula está ficando um pouco extensa, pessoal. Até para que tudo fique muito claro, ela acabou ficando um pouco extensa. Mas eu sei que você está ansioso para saber o resultado disso, né? Então o que a gente vai fazer, tá? Para que você possa brincar já um pouco com essa ferramenta, eu vou agora fechar. Vou fechar e vocês vão entender onde tudo isso
que nós fizemos vai aparecer, né? Porque isso aqui tem que aparecer em algum lugar. Bom, essas conexões eu não quero mais, não preciso. Eu agora quero entender onde que estão essas informações. Então, lá na guia inserir, eu vou inserir uma tabela dinâmica, ok? Processo normal de inserir tabela dinâmica. E o detalhe é que vejam que eu não estou selecionando nada aqui em cima, mas sim estou pedindo para que ele use o nosso modelo de dados desta pasta. Ok, eu vou clicar em OK e ele vai inserir. Olha a diversão de vocês aqui. Percebam que agora, em função de todo um relacionamento que nós criamos, ele traz aqui para vocês todos os campos da tabela calendário, do canal, geografia, histórico, IPCA, promoção, vendas. E o legal é que, por exemplo, eu quero por produto. Eu quero o nome do produto e quero saber quanto cada produto vendeu. Eu posso chamar lá na tabela o campo valor total, por exemplo. E vejam que ele vai trazer para vocês o valor total. Deixa eu só formatar aqui rapidamente. Pronto. O valor total de cada venda. Então, assim, o que ele montou para vocês foi uma gigante tabela dinâmica, né? Só que esse ainda não é o nosso modelo de BI, porque para que o nosso modelo esteja pronto, a gente precisa trabalhar com medidas, a gente precisa otimizar essa parte de cálculo da tabela dinâmica. Então, na aula de amanhã, nós vamos criar os nossos cálculos e depois dos nossos cálculos criados, nós vamos montar o nosso dashboard, ok? Muito bem, espero que tenha curtido a aula de hoje. Gostou? Dá um like aí pra gente. Compartilha com seus amigos, esse é um assunto muito legal. Digo muito legal porque mostra o extremo do Excel, né? Mostra a capacidade que o Excel tem. Muito bem, ficamos por aqui hoje. Na aula de amanhã, medidas e dashboard, ok? Grande abraço.